Antes de começarmos a investigar esse problema, antes de fazermos as revisões necessárias quanto ao texto do Miri Lopes, eu gostaria de fazer uma curta leitura em prosa, um ensaio de uma pessoa muito importante, a qual conheceremos um pouquinho melhor hoje, após os estudos do livro-texto do Miri Lopes. E eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre um sujeito que vocês já ouviram falar nele, provavelmente, em algum momento, mas eu gostaria de dar um passo além no conhecimento prévio de vocês. Eu me refiro ao Blaise Pascal. A gente pronuncia uma forma mais aportuguesada, né? Blaise Pascal, né? Blaise Pascal e vai por aí, né? No francês ficaria tipo Blaise, né? Blaise Pascal. O Pascal é uma personagem do primeiro e segundo quartéis, primeiro, segundo e terceiro quartéis do século XVII. Ele vai falecer em 1662. Então, ele presenciou a segunda metade e a conclusão da Guerra dos 30 Anos. Né? Então, guerra que varreu a Europa em conflitos nacionais e religiosos, geralmente apresentado como conflito religioso, mas também são conflitos dinásticos. Na Guerra dos 30 Anos, nos dois blocos, né? Os dois blocos de batalha entre a Liga Católica e a União Evangélica. E o Pascal, ele presenciou, então, esse grande choque de certas tendências medievais que estavam no fim, como, por exemplo, a tendência às cruzadas, né? A conversão militar, conversão à força de crenças religiosas, empregada sempre da parte das forças católicas, né? E o fim desses elementos medievais, ele presenciou o desenvolvimento do pensamento científico, ele já pegou a esteira em movimento, né? O seu período ainda é muito mais marcado pelas matemáticas do que pela física experimental. Né? Galileu, nesse instante aí, estava nos seus movimentos da maturidade. Né? Ele ainda não tinha a sua forma de trabalhar, pelo menos entre os italianos, ainda era muito inovadora. Não havia se difundido pela Europa. O que nós chamamos de experimentalismo galileano. Né? Ele ainda estava nos seus primeiros passos em termos de difusão, divulgação. Até porque boa parte dos textos sobre o método de Galileu são póstumos. Né? Muitas das publicações dele são póstumas, inclusive. Né? Então, nesse período aqui ainda não era tão comum. Então, as matemáticas ainda falavam muito alto. O Pascal viveu isso, né? O conflito político, a superstição ainda graçando, essa mentalidade medieval, a violência da Inquisição, né? A violência da Inquisição presente em toda a Europa, onde houvessem forças jesuíticas, né? Que seriam assim as forças católicas disfarçadas, haviam processos à Inquisição, ao Tribunal Santo Ofício. Pascal presenciou isso. E na sua própria vida, ele vai experimentar muitos desses contrastes. Então, é como a vida privada encontrando a vida coletiva, né? Aquela história do microcosmo, macrocosmo, né? O que acontece numa escala pequena, o que acontece na escala universal tem relação. A vida de Pascal nos ilustra mais ou menos esse sentido. Tá? Uma observação, então, Pascal nasceu em Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand é uma regiãozinha assim muito agradável da França, chamada de a joia oculta da França, né? E muito pequena, né? Tem em torno de nem chegou a 200 mil habitantes, né? E ela é toda
toda cortada por montanhas e rios. É uma região francesa muito bonita, muito bem preservada, cheia de passeios naturais, igrejas góticas, arquitetura românica. É um prato cheio para quem quer conhecer as melhores faces da paisagem francesa, da gastronomia não tão requintada da França. Ali você come bastante queijo ainda, né? O Pascal nasceu, então, assim, um cenário muito bonito, muito agradável, mas em termos de natureza, né? Porque em termos de cultura, não era tão inocente, não eram belezas tão inocentes, né? E nós conhecemos o Pascal como filósofo, né? Como filósofo, ou no máximo como um escritor importante de língua francesa. Só que antes dele ser filósofo, ele foi uma série de coisas, né? Em primeiro lugar, ele foi matemático. Em segundo lugar, ele foi físico. Em terceiro lugar, inventor. E é como inventor, em primeiro lugar, que ele surge na história da ciência. Atribuímos muitos elementos de geometria e matemática e probabilidade ao Pascal, mas os seus inventos foram os que lhe deram celebridade em primeiro lugar. Foi o que nos espanta. Até porque ele começou na infância, né? Ele é um tipo de criança prodígio, e como geralmente as crianças prodígios são, ele foi educado em casa, pelo próprio pai. E o pai dele não tinha nada de prodigioso, né? O pai dele era apenas um cobrador de impostos, mas que ensinou bem o filho na matemática, né? Pascal, inclusive, ele foi um dos primeiros inventores da calculadora mecânica, né? E ele tem um estilo de calculadora próprio dele que nós chamamos hoje de pascalina, calculadoras pascalinas. A universidade em Clermont-Ferrand ganhou seu nome, inclusive, Universidade Pascal. Se eu não bem me recordo, quem nasceu em Clermont-Ferrand foi o Sertilanges. Se eu bem me recordo, o Sertilanges é de Clermont-Ferrand. Ele também nasceu ali. Até porque o Sertilanges é um árduo leitor do Pascal. Ele cita bastante o Pascal nas suas meditações. Tá? Não é por acaso. Tá? E além disso, Pascal estudou então fluidos, estudou pressão. Ele foi um dos primeiros a postular a existência e provar, por meio de experimentos, do vácuo na natureza, indo contra a autoridade, por exemplo, de Aristóteles, que negava a existência de vazio, vácuo na física. A questão da cicloides, né, a curvatura, a quadratura do círculo, uma série de outras coisas. Quando ele tinha 23 anos de idade, o seu pai sofreu um acidente, acho que ele quebrou a bacia, algo assim, e ele foi atendido por 2 ou 3 dos melhores médicos do seu tempo. E esses médicos conseguiram salvar o pai do Pascal, o que é quase um milagre, porque o estado da medicina naquele tempo ainda era quase xamânica, sabe? Era a base só de ervas, massagem e reza, sabe? Acende uma vela e espera que Deus te salve. Era meio obscuro ainda. A história da medicina é a melhor ilustração do avanço do pensamento científico que vocês vão conseguir encontrar. Tá? Então, e esses médicos, eles faziam parte de uma seita católica. Como assim? Existe seita católica? Eu achava que seita era coisa de protestante. Ah, pois é. Te falta conhecer um pouquinho a história da sua religião, né? O que não é novidade. Mas, sim, uma seita católica, como existiam muitas, mas essa é um pouco famosa em particular, é o jansenismo. Né? Claro que o nome é sempre dado pelos detratores, né? Porque toda seita diz que ela é apenas uma seguidora do cristianismo primitivo ou do cristianismo original, como Cristo quis que fosse. Toda seita diz isso. Nós
somos os verdadeiros seguidores de Cristo. Nós não temos nome, né? O nome geralmente vem de fora, né? Todos os movimentos artísticos, inclusive da modernidade, são assim, né? O cubismo, o surrealismo, expressionismo, e outros nomes sempre são dados por detratores, por críticos de arte, acadêmicos, por jornalistas que estão atacando, né, um novo movimento, e eles dão um nome, como se fosse uma piada, né? E o nome acaba pegando. Né? E eles tentando frear o movimento, tentando silenciar, reprimir o movimento, acabam criando uma difusão ainda maior. Então, acontece que esses jansenitas, eles tinham uma visão, assim, agustiniana radical. E quem já estudou Agostinho de Hipona, sabe que a visão dele sobre o homem, sobre o mundo, sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre, né, não é muito positiva, muito otimista. E ideias como, assim, enobrecimento, dignidade, liberdade, sublimidade, simplesmente inexistem no pensamento agustiniano. Pudera, né? Agostinho é de uma época ainda mais sombria em termos de guerra, perseguição, violência, sabe, destruição física, material e espiritual do Ocidente, porque ele pegou simplesmente a queda do Império do Ocidente, cara. Ele pegou um período obscurantíssimo, né? Mas não desculpando, não desculpando suas ideias ou justificando suas ideias totalmente pelo meio histórico. É só um fundo para que elas façam sentido, não para que elas sejam compreendidas na sua essência. São coisas diferentes. Mas, assim, o jansenismo, ele é um agustinismo radical. Ou seja, dá uma ênfase maior, ou seja, uma ênfase que a Igreja Católica até então não estava dando o suficiente, para o pecado original, por exemplo, para a depravação humana, que a depravação humana é um conceito, não é um atributo. Depravação humana é o que define a natureza do homem. Por natureza, o homem é depravado, né? Ele é decadente, né? Ele é o pior que ele poderia ser. Então, sempre tem muito presente a questão da culpa, da vergonha, do arrependimento, né? De que o homem já nasceu não devendo nascer, praticamente. E pela questão do pecado original, pela culpa original, pelas sem números de maldições e erros que o homem cometeu segundo o Antigo Testamento, né? Então tem uma ênfase nesses conceitos e, claro, o que é muito importante, a questão da predestinação, já que o homem não é capaz de se salvar, ele não tem esse poder de adquirir correção pelas suas obras, a obra humana não importa, o seu estado de depravação não pode ser corrigido, a única forma de salvamento do homem é uma intervenção milagrosa divina, um perdão divino para alguns poucos eleitos. Só que, de novo, os eleitos não são eleitos por serem bons, por agirem bem, eles são eleitos porque Deus os escolheu antes de criá-los, antes do universo, antes do mundo existir, eles foram já eleitos. Então, um eleito meio que não sabe que ele é eleito, ou sabe, enfim, eles têm várias explicações para isso. Mas o ponto é que não importa o que você faça, você está condenado. Então, o melhor a fazer é orar, esperar que você seja salvo, e acreditar, e tenha fé. É só o que eu posso dizer. Então, assim, esse é o pensamento básico, né, prático de Agostinho, e que vai ser resgatado na Reforma Protestante, pelo Martim Lutero. Lutero também tinha essa perspectiva. Calvino vai levar essa perspectiva ao extremo radical, por exemplo, né, no calvinismo. Por isso que essa seita aqui, o jansenismo, foi equiparado ao calvinismo. E, claro, como qualquer outra seita que destoasse da Igreja Católica Universal, que estava demonstrando todo o seu poder para a Europa, unindo suas forças com os Habsburgos, né? Com o Sacro Império Germânico, né?
um braço na Espanha, né? Um braço dos Habsburgos em Madrid, que começou lá com Carlos V, né? E um braço em Viena, na Áustria, né? Então, eram os dois punhos fortes dos Habsburgos, e vamos dizer assim, os dedos desses punhos eram bispos, eram jesuítas, eram chefes da igreja, né? Mostrando o seu campo, né? Perseguindo e acabando, silenciando aí os hereges. E os jansenitas, então, eles são o quê? Considerados um tipo de variante dos calvinistas. Então, devem ser silenciados e perseguidos como qualquer herege. É porque a doutrina católica, no momento, oficialmente era escolástica, e a escolástica, conforme propagado por São Tomás, e São Tomás não era agustiniano, né? Por mais que hajam muitos pontos de contato entre ambos, mais do que costumamos pensar, né? E é esquisito, né? Essas ideias para nós hoje. Só que, para quem nasceu no meio da Guerra dos 30 Anos, não é difícil acreditar na depravação humana. Entende? Não é difícil. Quanto mais você ler a respeito, já falei para vocês, leia um pouquinho sobre a Guerra dos 30 Anos para você ver o tipo de absurdos que a gente tem em vista. Né? Então, não é difícil pessoas acreditarem e se converterem, né, para esse tipo de visão pessimista, vamos chamar assim, né? E foi o que Pascal fez. Ele ficou impressionado com essa perspectiva nova, religiosa, dentro do catolicismo, leu os textos por esses médicos e se converteu. Então, teve uma experiência de conversão, isso é um ponto importante, aos seus 23 anos de idade. Né? Isso em 1646, 2 anos antes do término oficial, né, da Guerra dos 30 Anos. Então, acontece que a sua filosofia, a forma como nós conhecemos, né, Pascal, ele vai seguir os passos do Descartes, né, do René Descartes, em parte, porque ele vai criticar a postura racionalista do Descartes, e o seu predecessor, que é um dos mais importantes na língua francesa, na prosa francesa, que foi o Michel de Montaigne. Claro que ele vai respeitar o Montaigne até pelo seu pioneirismo, só que ele também vai criticar a postura filosófica do Montaigne, que é mais cética, né? O Montaigne ele pode ser considerado um tipo de cético francês, e o Descartes também cético, mas racionalista francês, porque ele ainda tem um pé forte na metafísica. E o Pascal vai se opor a essas duas tendências. Né? Então, o Pascal, em vez dele sair do racionalismo e pender para o empirismo, ele não vai pender para um desses dois lados. Ele vai para uma postura epistemológica que poderíamos chamar de fideísmo. É a postura do conhecimento pela fé. A fé separada, completamente separada da razão e posta acima, como um caminho mais seguro do pensamento, da conduta do pensamento humano. Ele tem outros escritos menos conhecidos, o Pascal. No entanto, ele é mais famoso pela obra Pensamentos. Nós chamamos hoje de Pensamentos, mas ela seria uma apologia para a religião cristã. Essa é a tradução literal para o texto francês. Uma apologia da religião cristã, só que não foi concluída. Não foi concluída, Pascal faleceu, e ficou uma obra inconclusa em fragmentos, que foram reunidos e publicados, então, como seus pensamentos sobre a religião. E depois virou apenas Pensamentos aqui no Brasil. Né? Um tipo de defesa do cristianismo contra céticos e estoicos. O estoicismo foi muito comum entre os humanistas. Muito comum os pensamentos dos romanos, com um grande foco assim, em Epicteto, Cícero. Desde os italianos, lá do círculo dos Médici, lá no século XV, já começou umas pequenas leituras estoicas, e
nunca mais saiu de moda entre as elites intelectuais, né? E claro, Pascal, como defensor do catolicismo, mais uma perspectiva mais mística, será um inimigo ferrenho desse tipo de ideias, né? Que propõe assim um tipo de autonomia para o homem. O homem pode pensar por si mesmo, nada mais assustador para Pascal do que esse tipo de ideia. E nos seus anos finais, Pascal afastava, então os médicos ele não queria mais ser tratado, porque ele dizia sempre que é necessário que o homem sofra. Ele insistia nisso e dizia que a doença é o estado natural dos cristãos, que o homem cristão deve acostumar-se à doença, não curá-la, até porque ele próprio já é doente, né? Ele já nasce doente. Seu último ato em vida, seu último ato criativo foi inventar a primeira linha de ônibus da história. Primeira linha de ônibus, toda construída em ferro, muito elegante, né? Mas que em algumas décadas, claro, ele está adiantado muito, né? Muito tempo, e acabou que a ideia não foi tão popular assim e acabaram sendo desativadas. Mas ele vai falecer, então, em 1661, recusando tratamento médico. O ponto é que Pascal tem outro elemento na sua vida importante para entendê-lo. Ele atravessou a existência doente. Desde a infância ele tinha problemas de saúde. Fraco, fortes dores de cabeça, muitas dores no estômago, e com um humor melancólico que nunca passava. Como hoje nós chamaremos de uma criança depressiva. Coisa. E sempre foi alvo de debates o que Pascal teria, né? Qual seria a doença de Pascal? Por que ele sempre estava na cama, sempre tinha queixas, precisava repousar bastante? Há estudos que dizem que provavelmente ele tinha sofrido de câncer no estômago, né? Alguns dizem falam algo sobre assim, lesão cerebral, né? Danos neurológicos, talvez de origem intrauterina, mas eu estudei rapidamente as conclusões de um artigo médico da Romênia. 6 médicos organizaram um diagnóstico completo a partir do histórico o histórico do paciente e familiares, né? O histórico de antepassados recentes, avaliaram os sintomas e concluíram que o diagnóstico mais provável para o Blaise Pascal era que ele tinha doença celíaca, ele é intolerante a glúten. Olha só que coisa, né? Isso é grave, né? Eu tenho uma celíaca em casa, né? Não é brincadeira, gente. Tem que tomar muito cuidado. E assim, o caso de Pascal é de uma época em que isso não existia, né? Então, você imagina, na Europa, você não comer pão, você não comer bolo, não comer torta, você não ingerir nenhum tipo de derivado de trigo, simplesmente você morre de fome, especialmente durante a Guerra dos 30 anos, né? Então, aí esse artigo de 2019 acabou concluindo que provavelmente ele sofreu de doença celíaca e por não continuar ingerindo, né, o corpo vai sofrendo a ponto de desenvolver tumores. Mata a pessoa, né? Ele desenvolveu uma série de assim, comorbidades psicológicas e uma delas é uma possível transtorno depressivo maior, como chamaríamos hoje no DSM-5, né? E é isso. Então nós temos diante de nós um gênio, né? Um gênio nas matemáticas que se converteu misticamente a uma seita católica e que escreveu, pensou classicamente de uma forma quase insuperável sobre algo que ele sabia muito bem. Do que eu estou falando? Da fraqueza humana, dos limites das forças humanas, da pequenez humana. Sabe? E como somos, nas suas palavras, miseráveis. Mas, antes de criar um tipo de
Isso, Pascal. Antes de criarmos algum tipo de preconcepção, convido a atenção de vocês para uma breve leitura. Ouçam com atenção. Vou ler só um trechinho de uma das suas meditações, em que ele fala do conhecimento geral acerca do homem, ou do entendimento geral acerca do homem. Então, nesse fragmento, ele dirá assim, vejam bem, afinal, o que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito. Tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre tudo e nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos. Tanto o fim das coisas como o seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável. E é igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. O que poderá fazer, portanto, se não perceber alguma aparência das coisas num eterno desespero de não poder conhecer nem seu princípio e nem seu fim? Todas as coisas saíram do nada e são levadas para o infinito. O que haverá além desses assombrosos limites? O autor das maravilhas sabe, ninguém mais. Por não haver meditado sobre esses infinitos, puseram-se os homens temerariamente a investigar a natureza, como se tivessem alguma proporção com ela, como se tivessem algo a ver com a natureza. E é estranho que tenham querido compreender os princípios das coisas e assim chegar ao conhecimento do todo, que é audácia, né? Através de uma presunção tão infinita quanto o seu objeto. O apelo à vaidade, né? Pois não há dúvida de que é impossível conceber tal desígnio sem presunção, ou sem a capacidade infinita da natureza. Quando se estuda, compreende-se que, tendo a natureza gravado sua imagem e a de seu autor em todas as coisas, todas participam do seu duplo infinito. Todas as ciências são infinitas na amplitude de suas investigações, pois quem duvidará, por exemplo, de que a geometria tenha uma infinidade de infinidades de teoremas a serem expostos? São infinitas também na multidão e na delicadeza de seus princípios, pois quem não percebe que aqueles que se consideram últimos não se sustentam sozinhos, mas se apoiam em outros, os quais, tendo por sua vez outros por apoio, nunca são os últimos. Nós, porém, consideramos últimos aqueles princípios que a razão nos aponta como últimos, tal qual fazemos com as coisas materiais, em que para nós um ponto invisível é aquele que, por se achar mais longe de nossos sentidos, não pode ser percebido, embora continue divisível indefinidamente por sua própria natureza. E desses dois infinitos da ciência, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, que nós não podemos perceber, o infinitamente grande é o mais sensível. Por isso nós o conhecemos rapidamente por inteiro. Vou falar de tudo, dizia Demócrito. Porém, o infinitamente pequeno é muito pouco visível. A ele pretenderam chegar os filósofos, entretanto. Nisso é que tropeçaram todos. Isso é que deu aso a títulos tão frequentes quanto estes. Do princípio das coisas, do princípio da filosofia, e quejamos, tão pretensiosos
e de efeito bem maior, embora não pareça, do que esse outro que entra pelos olhos, de omintire. Conheçamos, pois, nossas forças. Somos algo e não tudo. O que temos que ser priva-nos do conhecimento dos primeiros princípios que nascem do nada. E o pouco que somos nos impede a visão do infinito. Se o homem procurasse conhecer a si mesmo, antes de mais nada, perceberia logo a que ponto é incapaz de alcançar outra coisa. E continua. Fica muito melhor. Então, assim, são pensamentos muito interessantes e que nunca mais serão abandonados na história da filosofia, porque até filósofos contemporâneos meditam em cima de máximas de Pascal. E vejam, ele deixa muito claro o quê? Os limites do homem, do seu ser e do seu conhecimento. E isso hoje precisamos averiguar com um pouquinho mais de atenção, porque somos homens, somos limitados e precisamos reconhecer isso o quanto antes. Para então sermos mais justos com as nossas exigências, conosco e com os outros, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com as nossas forças. Esse é o objetivo. Não nos deixar iludir pelo infinito, porque é muito fácil nos deixar iludir. Achamos que vamos viver para sempre, né? Que a juventude não vai passar tão depressa, que a saúde que temos hoje continuará amanhã, e assim por diante. Nos deixamos iludir com o infinito e nos deixamos iludir com o extremo finito, com a extrema limitação também, que gera covardia, gera preguiça. Isso não é para mim, é muito difícil, eu não consigo. Eu nunca fui bom nisso mesmo. Essa coisa de escrever, estudar, ler, e isso não é para mim, eu sou tão ruim, eu sou devagar, eu aprendo devagar, eu esqueço tudo, eu sou desorganizado. Não. Justiça.